Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar para vocês um pouquinho da retrospectiva do STF 2020. O objetivo, acima de tudo, é sem juridiquês, ou seja, aproximar você, cidadão, pessoas, pequenos empresários, quem quer que seja, da realidade do STF, entender um pouquinho o que aconteceu ao longo desse ano 2020 no STF. E lembrando que com isso a gente quer também facilitar o acesso à justiça para vocês. E para ter acesso à justiça você precisa primeiro de tudo entender quais são os seus direitos, certo? Então é isso, vamos conversar um pouquinho sobre cada um dos julgados. Ao todo a gente selecionou aí em torno de 10, 12, a gente vai explicar cada um rapidinho para vocês, mostrando o que aconteceu ao longo desse ano 2020. Teve bastante coisa que aconteceu, tivemos a Covid, tivemos juiz de garantia, inquérito da fake news, questão da suspensão do WhatsApp. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um. Pessoal, então antes de mais nada, janeiro já começou muito movimentado no STF, já no início do ano, a questão do juiz de garantias. Vocês talvez lembrem, talvez não, mas juiz de garantia foi uma situação que gerou bastante discussão entre os ministros do STF, em especial na época o presidente era o Dias Toffoli, e daí depois foi substituído como presidente pelo Luiz Fux. E essa figura do juiz de garantia, ela veio no final do ano de 2019 na lei do pacote anticrime. Tá? O que fala esse juiz de garantia para vocês entenderem um pouco? O juiz de garantia, na verdade, é uma figura nova criada no processo penal em que você tem um novo juiz, não só um, você tem dois juízes durante toda a fase de investigação e depois até o julgamento. Um juiz fica antes da fase da ação penal, que é durante a investigação, quando são coletadas as provas, para daí depois o Ministério Público fazer a denúncia e aí virar uma ação penal, e aí a partir desse momento da denúncia vai para outro juiz. Então isso é o juiz de garantia, esse primeiro juiz que faz a parte da investigação. O juiz de garantia foi criado com uma ideia de assegurar as garantias individuais das pessoas, né, zelar por essas garantias e proteger as pessoas dos investigados durante essa etapa, né? Então essa foi a ideia de conceber esse juiz de garantia. E a partir dali vai para um outro juiz, que daí ele, efetivamente, esse outro juiz vai analisar o processo até o final e vai dar a sentença. E isso foi uma figura que gerou bastante discussão, né, dentro do STF, e uma das discussões principais era justamente porque isso vai gerar talvez mais custo para o judiciário. Pensa, teremos dois juízes. E também porque a gente tem um princípio que a gente chama do juiz natural. O juiz natural, imagine, é aquele juiz que recebeu a ação e que vai julgar ela. Esse juiz não pode trocar ao longo do processo. Então, ficou uma discussão, será que isso aí vai violar esse princípio do juiz natural, porque vai ter um e depois vai ter outro juiz? Enfim, é uma discussão que ainda não acabou. Inicialmente, o presidente do STF, o Dias Toffoli, entendeu que daria um prazo de 180 dias para botar em prática, porque o judiciário tem que se organizar, é muito difícil você fazer toda essa reestruturação de juízes para colocar mais um juiz, além do que já teria na ação penal, para fazer essa fase prévia da investigação. Então isso tudo, claro, é muito complexo e envolve aí um país muito grande como o Brasil. Então imagine vocês o custo que isso também não vai gerar. Então, além disso, foi uma outra discussão que surgiu, e será que não vai atrasar o processo? Vai atrasar, não vai atrasar, não se sabe. O que aconteceu no meio do caminho depois que o Toffoli falou para implementar o juiz de garantias, dando 180 dias para fazer isso, ou seja, em janeiro, 180 dias. O Fux, que era o relator, logo em seguida pegou e suspendeu essa decisão, né? Deu uma decisão falando para que seja feita uma análise melhor sobre o juiz de garantias, e a partir daí a gente vai saber que fim que vai dar essa figura do juiz de garantia. Ou seja, hoje ainda está indefinido, talvez deve ser julgado em 2021, mas ainda não tem previsão de pauta, mas é para vocês entenderem que seria uma figura de um novo juiz junto desse processo inteiro, na parte de investigação. Então é o juiz de garantias, foi o primeiro julgamento que a gente teve relevante no ano de 2020. Em fevereiro, nós tivemos um julgamento que foi um julgamento importante, em que o STF firmou uma tese, que é em recurso de repercussão geral, vamos falar assim, que se aplica para todos os casos similares, essa tese, quando ele fixa dessa forma. Então, foi o julgamento a respeito de concursos públicos. Será que um candidato
que está no inquérito, respondendo ao inquérito, ou enfim, ou está respondendo uma ação penal, ele pode ser prestar um concurso público? Será que isso impede ele de prestar um concurso público? Porque a gente tem o princípio da moralidade na administração pública, né, que o servidor público tem que zelar pela moral e tudo mais. E será que por ele estar respondendo a uma ação penal ou ele ter um inquérito contra ele em curso impediria ele? E o STF entendeu que não. Não na realidade, de uma forma geral, mas como regra geral, sim, ele pode fazer o concurso, pode ser candidato no concurso público, se for aprovado, enfim, também poderia seguir adiante, estando respondendo ao inquérito uma ação penal. É claro que o STF fez essa ressalva, existem situações que têm que ser analisadas, até sobre uma questão de proporcionalidade, se for um crime, às vezes, hediondo, talvez ele, provavelmente não vá poder. Se for, às vezes, uma situação um pouco mais grave, que seja incompatível com aquela função que ele vai exercer pública, que ele quer concorrer num concurso, não seja o caso dele poder fazer. Mas isso daí não é a regra geral é que ele pode. Tá? Um exemplo que até foi mencionado no julgado seria a seguinte situação: uma pessoa que está respondendo a inquéritos, até ações penais, mais de uma, às vezes relacionadas à pedofilia, e quer concorrer a um cargo de professor do ensino fundamental. Será que isso seria possível? Então essa é uma situação que o STF deixou aí já essa situação essa possibilidade do juiz analisar no caso a caso, mas como regra geral é aquilo que a gente falou, às vezes é uma situação de um crime de menor potencial, que não faria sentido para que aquela pessoa fosse impedida de tentar prestar um concurso que ela quisesse. Então, como regra geral, sim, quem está sendo investigado, no inquérito, numa ação penal, pode ser candidato num concurso público e prestar esse concurso, sim. No mês de abril, nós tivemos um julgamento bem importante para os consumidores em geral, ao meu ver, muito correto. O STF acertou juridicamente. A gente não está falando questão política, não é a discussão aqui, a questão é análise jurídica mesmo. E eu acho que nesse caso o STF agiu bem com os consumidores em relação à questão do cheque especial. Antes em abril foi dada uma liminar pelo ministro Gilmar Mendes falando que a simples disponibilização para o consumidor de uso, ou seja, o consumidor pode utilizar um cheque especial, está lá, mas ele não está utilizando, então ele pode. Essa simples utilização pelo banco, muitas vezes era cobrada uma tarifa. E o STF, na decisão liminar do Gilmar Mendes e depois confirmada em dezembro, por unanimidade pelo plenário, entendeu que não pode fazer essa cobrança da tarifa só por disponibilizar cheque especial. Se a pessoa está utilizando o cheque especial, tudo bem, mas se ela tem a possibilidade de utilizar, não utiliza e ainda tem que pagar uma tarifa por isso, não é correto, não é certo, não é legal. O STF entendeu dessa forma. Até foi colocado no julgamento o seguinte: se o banco, as instituições bancárias falaram, mas a gente precisa ter esse custo porque a gente está fazendo uma análise para disponibilizar o cheque especial, e os ministros entenderam inclusive o seguinte: então, se você tem que ter um custo de análise, então cobre faixas diferentes de juros, mas não cobre tarifas por aqueles que nem utilizam. Imagine você fica um ano inteiro, 2, 3 anos pagando uma tarifa de algo que você nunca utilizou, só para você ter à disposição. Então o STF entendeu que isso não pode ser feita essa cobrança dessa tarifa. Esse ano, por conta do Covid, nós tivemos uma pauta do STF preenchida por algumas questões envolvendo o Covid, coisas que não eram jamais imaginadas no ano passado, 2019, ninguém imaginava. Veio o Covid e o STF teve que enfrentar alguns pontos, alguns temas relacionados ao Covid. E em abril, a gente teve o início da pandemia, começou os efeitos em março, e em abril a gente já estava sofrendo bem os efeitos da pandemia no Brasil, e recaiu sobre o STF uma análise que foi muito discutida, inclusive teve até uma repercussão do próprio presidente Bolsonaro falando que o STF tinha decidido dessa forma, e que foi justamente envolvendo a possibilidade dos municípios e estados editarem regras, normas sobre a Covid. Os prefeitos, os governadores, ou era só a União, ou será que seria só a União, só o governo do presidente que teria que editar normas. E o STF falou não, na realidade os municípios podem, de acordo com a realidade, porque tem que entender que o Brasil é muito grande, então às vezes você tem uma situação, e a gente viu isso ao longo da pandemia, de uma região que não está tão afetada, outra que está, ou às vezes o município
bem pontual que está com um grande número de casos de Covid, precisa tomar alguma providência, e esse prefeito pode tomar alguma providência de isolamento, de restrição de locomoção. Claro que isso tem que ser muito bem fundamentado, não pode ser, né, algo sem nenhuma motivação. Então, o que aconteceu nesse julgamento foi que o STF entendeu que sim, prefeitos e governadores têm competência junto com a União, ou seja, junto com o presidente da República, de editar normas para conter o avanço da pandemia, né? Como, por exemplo, a gente teve a caso do isolamento, quarentena, fechamento de comércio, restrição de locomoção, entre outros. Então essa foi uma decisão bem importante que o STF também, ao meu ver, acertou, ainda mais pela proporção do país, que é um país com proporção continental, em que a gente tem que ter essa, digamos assim, maleabilidade de cada governador, de cada prefeito, fazer as regras de acordo com a necessidade naquele momento para conter a pandemia. No mês de maio, tivemos um julgamento pelo STF, que é um julgamento bem importante, envolvendo a doação de sangue por homossexuais que tenham tido relação sexual dentro de um período dos últimos 12 meses. Por maioria, 7 votos a 4, o STF entendeu que sim, né, os homossexuais podem fazer essa doação de sangue. Quem foi o relator foi o ministro Fachin. Ao meu ver, ele foi muito correto na relatoria dele, quando ele entendeu o seguinte, que você não pode fazer essa distinção. Haveria uma distinção se você fizesse essa comparação a homossexual, heterossexual, então isso seria violaria, por exemplo, até o princípio da dignidade da pessoa humana, porque os homossexuais podem e também devem doar sangue, e isso é uma coisa muito favorável para que a gente tenha nos bancos de sangue também sempre um número adequado, e a gente sabe que isso é comum acontecer e ter períodos em que cai bastante a doação de sangue, e por que não permitir que homossexuais pudessem também doar, mesmo tendo relação sexual com seu parceiro, vamos supor assim, dentro de um período menor do que 12 meses. E o ministro Fachin entendeu que então seria possível, foi acompanhado por outros 6 ministros, ficou 7 a 4 o voto, permitindo então que seja feita essa doação por homossexuais e que, acima de tudo, isso que foi um ponto mais importante no julgamento, que ele fez uma análise que eu acho que foi muito correta no seguinte sentido. O que tem que ser analisado não é a opção sexual da pessoa, mas sim a conduta. Então, se a pessoa tem uma conduta... Porque, vamos supor, existem pessoas que são heterossexuais, ou homossexuais, tanto faz, que têm condutas, talvez que se exponham mais a risco ou a menos a risco. E é isso que tem que ser levado em consideração pelos bancos de sangue, não a orientação sexual. E o outro ponto que foi destacado até pelo ministro Fachin foi a questão que os bancos de sangue devem tomar cuidados na coleta. Isso é evidente que eles têm que fazer uma análise do sangue, e isso é primordial para que a gente tenha uma credibilidade dos bancos de sangue. Porque imaginem que as pessoas, óbvio, vão lá, fazem um questionário, respondem um questionário, mas podem mentir, e isso acontece, infelizmente, né? Para isso a gente tem que ter os bancos de sangue fazendo análises dos sangues coletados para que evitem, peçam que esse risco de contaminação, contágio com outro paciente aconteça. Era isso então em relação a essa questão do STF envolvendo a doação de sangue por homossexuais. Ainda em maio nós tivemos uma decisão, na verdade é parcial, porque só 2 ministros já julgaram, a Rosa Weber e o Fachin, vai ficar para frente, envolvendo o WhatsApp. A possibilidade de suspender os serviços do WhatsApp por descumprimento de uma ordem judicial. Vocês devem lembrar, quem usa o WhatsApp, e a maior parte da população usa hoje, alguns anos atrás nós ficamos sem o serviço do WhatsApp, ele caiu para o Brasil inteiro e o WhatsApp não funcionava. E isso foi determinado por uma decisão de um juiz. A gente teve mais de uma decisão já no Brasil que aconteceu isso, e isso acabou parando no STF para decidir. Afinal, um juiz pode determinar a suspensão dos serviços do WhatsApp nacional, no Brasil inteiro, por conta de um descumprimento de uma ordem judicial, ou seja, o juiz fala para o WhatsApp, eu preciso das conversas de fulano e de beltrano. E o WhatsApp fala que não tem como fornecer. Esse é o argumento que o WhatsApp vem usando para o judiciário. Ele diz que essas conversas são criptografadas de ponta a ponta e que ele não tem acesso, são uma criptografia privada. Esse assunto realmente é um assunto muito técnico, não jurídico, mas técnico no sentido de informática em si. E aí o WhatsApp vem defendendo desde o início essa questão, e o STF teve que começar a analisar
se seria o caso então de suspender por essa recusa do WhatsApp ou não de fornecer essas mensagens. E o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber entenderam que essa criptografia realmente ela não pode ser acessada. E a essência da comunicação por WhatsApp é essa, de proteger a privacidade dos usuários. Pensando dessa forma, não deveria ser suspenso o serviço do WhatsApp porque ele não tem, primeiro, segundo ele, nem como fornecer as mensagens e também porque não se deve quebrar essas mensagens. Isso daí nas palavras até do Fachin, no sentido de que essas mensagens são privadas, são particulares, a gente tem que preservar a privacidade das pessoas nessas mensagens do WhatsApp, então não deve ser quebrado esse sigilo, porque existe um sigilo nessas comunicações, e muito menos, se não vai quebrar esse sigilo, óbvio que não vai nem suspender o serviço do WhatsApp. Então não por isso, isso não pode ser motivo para suspender o serviço do WhatsApp. Essa quebra, esse pedido de fornecimento de mensagens, o WhatsApp não fornecer essas mensagens. Mas eles fizeram uma ressalva que não significa que não pode ser suspenso por nada o serviço do WhatsApp. E até foi colocado uma hipótese em que poderia. Vamos supor que o WhatsApp divulgasse dados pessoais Brasil afora, ou vazasse dados, às vezes até, vamos supor, pensando e fazendo de propósito, vazasse dados das pessoas, muitos dados que o WhatsApp tem com certeza, e vazasse esses dados na internet, pessoas e empresas, enfim. Esse caso é um caso em que foi feita uma ressalva, nessa decisão inclusive foi a decisão do Edson Fachin, que falou o seguinte, olha, isso é uma hipótese, por exemplo, em que a gente poderia suspender o serviço do WhatsApp para o Brasil inteiro. Não é o caso que foi só um exemplo que ele deu para falar assim, não que significa o WhatsApp que a gente não vai suspender o teu serviço nunca. Não, a gente pode suspender, mas a gente não vai suspender pelo menos o voto desses 2 ministros por enquanto, a gente vai ter mais alguns ministros para votar, mas eles entenderam que, pelo menos por enquanto, com relação às mensagens, se você não fornecer, a gente entende que não tem como fornecer porque são criptografadas, então se não tem como fornecer, você não pode ser penalizado e ter os seus serviços suspensos. Foi isso que o STF entendeu por enquanto. Esse assunto vai ser concluído provavelmente ano que vem, ou talvez no outro, a gente sabe que a pauta do STF ela é dinâmica, e ela vai sendo colocada em votação de acordo com os momentos e da importância para o julgamento. Mas isso em breve deve ser julgado e a tendência talvez é que realmente se confirme essa decisão, que não é feita a suspensão do WhatsApp, pelos casos que a gente já teve nos anos anteriores, que eram investigações criminais, inclusive o juiz falava, olha, me dê informações desse processo, dessas comunicações dessas pessoas, quero saber o que eles falaram no WhatsApp. E o WhatsApp fala, eu não consigo, juiz, porque não tem como, estão criptografados. E aí o juiz fala, ok, vou bloquear os serviços no Brasil inteiro. Então isso é uma coisa que a gente talvez não tenha, se confirmar essas decisões dos 2 juízes que já julgaram lá no STF. No mês de junho a gente teve um julgamento importante também sobre o crime de desacato. O STF foi, digamos assim, confrontado para decidir, até foi uma ação da OAB, para decidir se o desacato tinha sido recepcionado pela Constituição Federal. Vamos explicar, assim, recepcionado tá valendo esse crime, porque o Código Penal é mais antigo que a Constituição, então esse crime ele ainda se aplica hoje ou não. E aí o STF entendeu por 9-2 que sim, que o desacato se aplica. E o que é o desacato? O desacato ele é um crime que consiste na ofensa proferida contra o exercício de uma função pública, na presença do funcionário público, ou seja, o funcionário público tem que estar ali no recinto, e que tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Então assim, entenda, a discussão aqui que a OAB trouxe isso não vai cercear a liberdade de expressão dos cidadãos? Será que os cidadãos não se sentem intimidados quando tem agente público? E às vezes não é, às vezes pode não ser uma crítica, mas aí o agente público olha e fala, você me desacatou, isso é crime, você está preso. E é mais ou menos isso que é o crime de desacato. E aí a OAB falou assim, isso não está intimidando os cidadãos? E será que não tem um cerceamento da liberdade de expressão, de falar o que pensa, e às vezes a crítica é permitida. A gente pode criticar, isso é liberdade de expressão. Claro que sempre com um mínimo de respeito e não pode ser algo assim exagerado. Então o STF entendeu que o desacato é um crime que é aceito no nosso ordenamento jurídico, que é válido, ou seja, ele continua valendo. Então, se houver uma ofensa a um funcionário público, e a ofensa não é o funcionário público em si, não é a pessoa do funcionário público, é o cargo dele. Imagine, por exemplo, um oficial de justiça que vai
cumpriu uma ordem em algum local e a pessoa contra quem a ordem é cumprida começa a xingar o oficial que está no seu trabalho ali, executando uma apreensão, enfim, uma intimação, qualquer coisa que o valha, e essa outra pessoa começa a xingá-lo ou proferir ofensas contra ele. Então isso poderia sim ser enquadrado como desacato, uma situação como essa. E esse foi o entendimento que prevaleceu por 9 votos a 2 no STF, que o desacato sim é válido e aplicável nos dias de hoje, sim. Talvez o julgamento mais polêmico do ano e o assunto mais polêmico do ano no STF foi o inquérito das fake news, que é uma discussão envolvendo ofensas, notícias falsas proferidas contra o STF e seus ministros, ameaças e outras questões aí que atentariam contra o STF e os ministros. E a questão do inquérito da fake news, em junho, ele foi questionado no STF por um dos partidos políticos sobre a legalidade desse inquérito. E o STF, por 10-1, entendeu que sim, esse inquérito é legal e ele está sendo conduzido de forma correta. Tem que fazer uma crítica aqui, realmente entendo que, sob o aspecto jurídico, o inquérito das fake news ele não respeita o que seria a legalidade em termos de inquérito, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos aqui. E acho que foi um erro que o STF cometeu em relação a este inquérito, que foi muito, muito polêmico este ano. Por quê? Primeiro, a gente tem que, dentro do regimento interno do STF, tem uma previsão que fala que o STF pode instaurar inquéritos, então pode mesmo, está previsto lá. Tem uma certa discussão se isso seria constitucional, enfim, essa discussão é uma discussão paralela, mas o que importa é que está previsto lá. O STF pode instaurar um inquérito para apurar fatos ocorridos contra o tribunal, os ministros, dentro do STF, dentro da sede física, ou seja, se está dentro do STF, cometeu algum crime lá dentro, e aí o STF, claro, pode pegar e abrir um inquérito contra aquela pessoa para investigar o que está acontecendo. Mas não é esse o caso aqui, porque o inquérito das fake news ele acontece na internet, redes sociais, outros locais, mensagens trocadas entre pessoas, em que o STF está analisando se tem aí essas ameaças contra os ministros, essas notícias falsas contra os ministros, ou seja, ele não se encaixa naquela previsão que está lá no regimento do STF que autoriza o STF a abrir um inquérito, ou seja, não se aplica aquela regra, mas o STF entendeu que aquela regra é válida, então abriu essa investigação. E a partir daí a gente visualizou alguns pontos que, particularmente no meu ver, foram errados por parte do STF, como por exemplo, quando você tem um processo, e isso vale para qualquer pessoa, quando entra com um processo, quando tem mais de uma vara, por exemplo, você está lá em São Paulo tem N varas cíveis e muitos juízes. Então, você não escolhe o juiz para quem você vai destinar o teu processo, que é óbvio, né? Não pode ter essa parcialidade, tem que ser imparcial. Então, como que é feito? Cai num sistema eletrônico que distribui e vai para um juiz que vai analisar o teu processo. No STF é a mesma coisa, o STF tem isso, é uma distribuição eletrônica. Mas no inquérito das fake news isso não foi adotado. O que aconteceu? O presidente do STF na época, o Dias Toffoli, destinou este inquérito, a análise deste inquérito para o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ao meu ver, existe aqui mais um desrespeito a essa situação da distribuição eletrônica dos processos, que é fundamental para que a gente tenha imparcialidade. Um outro ponto que é muito crítico e que sofreu muitas críticas, o STF figurar como acusador e julgador. A rigor, quem faz o papel de acusador no sistema penal brasileiro, previsto na Constituição, é o Ministério Público. O Ministério Público acusa, né, aquela pessoa que está sendo investigada do crime e que leva o processo como acusador. Mas nesse caso não foi o Ministério Público, porque o inquérito foi aberto pelo STF, ele poderia até eventualmente ter delegado isso para o Ministério Público conduzir a partir dali, mas o que ele fez? Ele não fez isso. Porque o Alexandre de Moraes, que é o ministro que está cuidando do caso, ele continua como quem está fazendo essa coleta de provas, investigações, ou seja, o STF é não só o acusador, como também quem está julgando, porque é ele que vai julgar lá na frente, né? E a partir daí tivemos também busca e apreensão de materiais na casa dos supostos ofensores, mas isso daí já é uma outra questão que tem que analisar o que aconteceu dentro do processo. Isso é um outro ponto, porque os advogados também reclamaram muito que
o processo ele corre em sigilo, então a gente não tem acesso, a gente não sabe direito o que está acontecendo, até por ser um inquérito. E aí os advogados eles não reclamaram que não tiveram acesso só depois do que estava sendo analisado, julgado, enfim, avaliado, investigado nesse processo, nesse inquérito. E isso tudo gerou muita discussão, muito questionamento sobre essa situação que, ao meu ver, foi um erro do STF de ter chancelado essa legalidade do inquérito, vamos dizer assim, em 10-1. Mas é uma situação que ainda está em curso e, com certeza, 2021 a gente vai ter muita discussão a respeito desse assunto. No mês de outubro, tivemos um caso que gerou muita discussão, inclusive pessoal, entre os ministros, o Marco Aurélio e o ministro Fux, que já era presidente nessa época do STF, envolvendo o caso do André do Rep. O André do Rep foi considerado um dos líderes do PCC, com condenação por tráfico internacional de drogas, cocaína, e é um cara até uma fortuna até estimada pela prática de crimes aí de tráfico de drogas. E ele tinha sido preso, então estava preso, né, do Rep por uma prisão preventiva. O tipo de prisão aqui eu só estou mencionando para vocês entenderem um pouquinho o contexto, porque essa prisão preventiva ela tem um prazo, digamos assim, né, e ela tem uma finalidade dessa prisão em si. E aí, pelo pacote anticrime, tinha uma regra que falava que essa prisão preventiva ela tem que ser reanalisada, revista a cada 90 dias. E aí o Marco Aurélio pegou esse processo como ministro que estava, né, analisando o caso e deu uma liminar mandando soltar o André do Rep porque já teria passado esse prazo de 90 dias e não tinha sido revista ou confirmada, porque daí a cada 90 dias você analisa, mantém ou reverte a prisão e libera a pessoa. E o Marco Aurélio, na época, em outubro, no início de outubro, analisou e falou, isso aqui já virou uma prisão ilegal, enfim, e acabou soltando o André do Rep. E logo em seguida, feito essa decisão, o André do Rep foi solto e o ministro Fux chamou esse processo para ele, vamos chamar assim, pegou o processo e revogou como presidente do tribunal, do STF, essa decisão do Marco Aurélio. Isso gerou um mal-estar muito grande entre os ministros, porque, a rigor, a gente tem que reconhecer que entre eles não existe, sendo presidente ou não, ou sendo um dos ministros que não exerce a presidência naquele momento, não existe uma hierarquia entre eles de mais ou menos, um que é mais importante que o outro, não. Mas o Fux, exercendo essa prerrogativa, esse poder que ele tinha como presidente, chamou o processo e revogou aquela decisão. E aí, a gente tem que fazer um parênteses que realmente, essa decisão, tanto que foi para o plenário depois, vamos analisar o que o Fux decidiu, estava certo? Depois, quando ele revogou a decisão do Marco Aurélio, e foi lá para o plenário. Plenário, quando todos os ministros, os 11 ministros do STF se reúnem para julgar. E os 11 ministros, por 10-1, só o Marco Aurélio, que tinha soltado o André do Rep, entenderam que, por 10-1, né, entenderam que a decisão do Fux estava certa e que o André do Rep tinha que ser resgatado, preso, capturado, mas aí que está o problema, que ele está foragido desde então. Desde que foi solto por Marco Aurélio, ele se encontra foragido. E é realmente um erro que a gente tem que destacar que o STF cometeu, ao meu ver, tanto que o próprio plenário foi nesse sentido, porque tem que entender que o caso tem que ser analisado de acordo com o crime cometido e a figura do criminoso. Era uma pessoa extremamente com um alto grau de perigo para a sociedade, vamos falar assim. Líder do PCC, com condenações já anteriores, com tráfico internacional de drogas. Então, não poderia ter sido solto só por esse contexto, porque ele oferece risco à sociedade. E tanto é assim que quando foi revertida a decisão, não se achou mais ele, e ele está foragido desde então. Então esse foi um outro episódio do STF nesse ano. Ainda em novembro, no início do mês, tivemos uma decisão sobre o caso do Porta dos Fundos, que era um episódio daquele programa Porta dos Fundos, que era exibido no Netflix. Era um especial de Natal do ano de 2019 e que acabou, no final do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que não fosse mais exibido esse episódio no Netflix, que fosse suspensa a exibição desse episódio. Era um episódio que fazia uma sátira, um humor envolvendo Jesus. E aí ficou uma discussão, né, porque seria contra a religião católica e estaria ofendendo aos católicos, aos cristãos, de um modo geral.
e aí esse desembargador tinha determinado suspensão. Em janeiro, esse processo foi para o presidente do STF, que na época era o Toffoli, e o Toffoli suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, ou seja, podendo assistir, ou seja, que o episódio fosse liberado novamente. Então, daria para assistir, ficou disponível no Netflix para assistir esse episódio de Natal. E aí, o ano passou e essa decisão ela foi confirmada pela turma do STF em novembro, no início de novembro, confirmando a decisão do ministro Dias Toffoli, no sentido de que o episódio não poderia ser suspenso e retirado do ar, que ele deveria ficar no ar lá no Netflix, porque seria uma liberdade de expressão e que não poderia ser feito uma censura, e aí ficou essa discussão, poderia ser censurado e seria uma censura. O STF entendeu que seria praticamente uma censura, não que não possa ser feito censura, dependendo de uma situação que para evitar alguma propagação de alguma ideia, né, de ódio e tal. O STF entendeu que não seria o caso aqui, que seria um caso de humor que estaria sendo veiculado pelo programa lá do Porta dos Fundos, que por esse motivo era uma liberdade de expressão e não deveria ser retirado do ar, e essa foi a decisão que prevaleceu nesse caso do Porta dos Fundos. Para finalizar, o último julgamento que a gente trouxe para discutir aqui com vocês no ano, em dezembro, já foi a questão da vacinação envolvendo o Covid. E o STF, ao meu ver, agiu bem, acho que foi correta a decisão e também foi coerente com o que ele tinha decidido antes, envolvendo aquela questão dos municípios, dos estados, os governadores poderem editar normas para conter a pandemia. E o que foi decidido em relação à vacinação? Que a vacinação ela é obrigatória, todo mundo tem que tomar a vacina, porque é uma questão de saúde pública, para proteger a população. E os estados e os municípios, os prefeitos, no caso, e os governadores, podem também fazer campanhas de vacinação local, regional. Ou seja, o governador pode falar assim, olha, para essa população a vacina vai ser data tal, fazer a campanha dele, não precisa depender só do governo federal. Da mesma forma, o município, o prefeito pode ter lá uma aquisição de vacinas e ele pode querer aplicar naquela população. E aí, se por acaso a população ou alguém, né, das pessoas, cidadãos, falarem, eu não vou me imunizar, eu não quero tomar vacina. Você é obrigado a tomar vacina? Você é obrigado a tomar vacina, mas ninguém vai te levar à força para tomar vacina. Tá? Então isso tem que deixar muito claro. O que o STF entendeu? Que dá para fazer? Usar outros meios legais para que faça com que as pessoas tomem a vacina. Por exemplo, aplicar multa, impedir de frequentar determinados lugares, impedir de fazer uma matrícula nas escolas públicas. Por exemplo, o prefeito fala que aquele pai ou aquela mãe não vai poder matricular o filho, vamos supor assim, naquela escola do município porque não tomaram vacina. Isso seriam medidas que os governantes poderiam adotar para obrigar a população em geral a se vacinar para evitar, né, a propagação do Covid. Então esse foi o último julgado que a gente selecionou do STF. Então é isso, pessoal, a retrospectiva 2020 do STF, teve muita coisa aí que aconteceu, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aperta aqui, dá um curtir, segue o canal. Nosso objetivo, como eu já falei, é facilitar o acesso à justiça das pessoas, das pequenas empresas, levando para vocês, cidadãos, conhecimento sobre os seus direitos, né? E com isso a gente tentou explicar um pouquinho o que aconteceu nesse ano aí da retrospectiva do STF 2020. Então, nos siga e nos vemos no próximo vídeo. Grace Mendes Advogados, facilitando o seu acesso à justiça.